Apesar de hoje ainda haver muito preconceito com o pessoal geek, 10, 20, 30 anos atrás, isso era mais frequente. Eu vou explicar de forma mais breve o que é a cultura geek. A cultura geek é basicamente um estilo de vida, onde a pessoa se interessa por tecnologia, ficção científica, mangás, cosplay, jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, cinema e música, e outras coisas aí. O termo geek foi adotado há pouco tempo, ele é basicamente o nerd dos anos 90. Hoje ser nerd, ser geek é tendência, é moda, mas antes o mesmo estilo de vida no passado era classificado como excluído socialmente. Se você viveu nos anos 90 ou nos 80, você e seus amigos se lascavam demais por ser nerd, né? Eu mesmo entre o fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 vivi esse sufocamento da sociedade que tentava condicionar as pessoas a acharem que ser nerd era infantilidade, não era coisa de homem, entre outros absurdos aí. A mídia principalmente praticava muito esse sufocamento, sempre aproveitando qualquer caso isolado envolvendo a cultura geek para tentar cancelar o pessoal que gostava desse tipo de coisa. E como relembrar é viver, hoje a gente vai trazer alguns casos onde a mídia tentou fazer isso, mas sem nenhum embasamento. E eu já vou dizendo, vai ter muita coisa absurda. Bora lá? Já lembrando pra você deixar o like aí se puder, porque qualquer tipo de ajuda faz com que o YouTube indique o nosso vídeo pra outras pessoas. Um desses exemplos de sufocamento é o próprio jornalismo. O jornalismo não mede esforços para pelo menos uma vez no ano apresentarem uma matéria para dizer que jogos eletrônicos criam assassinos. E aumentou o número de jovens e adolescentes que buscam ajuda médica para se livrar do vício em tecnologia. Os olhos nem piscam. Essa citação, os olhos nem piscam, segundo o SBT, o normal é piscar 700 vezes por minuto, né? Não toma café direito, não tem sede, não tem fome. Muitas vezes não tem sono também. Um jogo, os praticantes usam armas que parecem armas de verdade. Será que isso pode tornar uma pessoa violenta na vida real? Na realidade, você está muito mais educando para a pessoa não usar ou como usar uma arma, em que condições usar uma arma, do que você realmente promover aquela questão da criança sair e atirar em todo mundo. Para esta outra especialista, é preciso limitar o contato de crianças com o airsoft. Dependendo da idade que a criança esteja em formação, isso também pode vir a influenciar. Nas férias, grande parte da garotada troca o parque, a praia ou as chamadas brincadeiras de rua pelos jogos eletrônicos. De cada 100 jovens, 5 se tornam dependentes dos games. Veja bem, percebe que eles não falam de onde vem a fonte, de onde vem a pesquisa. Provavelmente o moleque não tem nada, mas a mídia prefere exagerar, como se a criança fosse uma psicopata por estar jogando demais videogame. Claro que tudo faz mal, né, mas olha o jeito que estão tratando o moleque. 5 se tornam dependentes dos jogos eletrônicos. Uma pesquisa revela que 28% dos jovens entrevistados e que jogam videogame têm o chamado transtorno de jogo pela internet. É mais alto do que os outros países que a gente encontra na literatura. Não temos respostas categóricas, temos hipóteses com relação a isso. Ele joga bastante videogame. Ele prefere jogar videogame do que se alimentar. Pior são os relatos da mãe, que ajuda a ferrar mais o moleque, né, cara? Uma dificuldade de saúde que estourou a úlcera dele por conta da alimentação. Quando ele acaba só tendo esse interesse, qualquer outro interesse, ele se irrita, se isola, não quer contato real, só contato virtual. As reportagens sobre games é sempre assim, é mãe contando que o filho é um lixo, mas preferem culpar os games em vez de serem pais melhores. É esse tipo de sensacionalismo a ferramenta favorita do jornalismo para tentar alarmar a população. Falar em sensacionalista, nossa, é difícil falar essa palavra. Vamos falar aí de alguns, entre aspas, pseudo-jornalistas aí que adoram o sensacionalismo. Começando pelo pseudo-jornalista Siqueira Júnior. Esse adora um circo, cara, tentando atacar a cultura otaku e fãs de animes. Neste dia ele tenta atacar o anime Death Note, usando todo tipo de falácia pra dizer que o produto físico, o Death Note, o caderno, né, funciona. E pros pais ficarem de olho. Esse livro aqui está criando o maior problema em muitos países. E o teu filho pode ter livro aí em casa e você não sabe.
Tradução, quem é que sabe falar inglês aqui? Death Note, tradução, Death Note, bloco da morte, caderno da morte. Bizarro isso, o cara com toda a visibilidade da TV aberta e passando desinformação, o maluco não sabe nem o que tá escrito na capa do caderno. Você lembra do Gilberto Barros? Esse é outro pseudo-jornalista, /cantor, /apresentador, /preconceituiche, fonte de vários memes ridículos aí, que resolveu fazer um segmento só pras cartas de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, esse programa ele é considerado como Lost Media, não existe mais imagens desse programa, mas existem muitos relatos. Inclusive, eu lembro até hoje desse negócio, cara. O principal nisso era a voz dele, o tom que ele usava pra descrever o jogo era como se fosse algo alarmante pros pais, no qual ele, sem embasamento nenhum, tenta rotular o jogo de cartas como algo do satanismo. Eu lembro que nesse dia ele convidou os psicólogos, religiosos, teólogos, esse tipo de coisa, e até um político pra confirmar que o baralho tinha envolvimento com a Yakuza. Dá pra acreditar nisso? E onde os convidados que defendiam o jogo quase não tinha o mesmo tempo da fala do pessoal que demonizava o baralho. Tipo assim, o pessoal que era do contra tinha 2 minutos pra falar e o pessoal que defendia o jogo como algo inofensivo tinha 10 segundos. Foi um show de absurdo. Houve 2 pontos altos nesse dia. A hora que ele começou a passar trechos de outros animes como Dragon Ball, onde existia uma fala onde o filho precisava matar o próprio pai. Não sei se era algum episódio envolvendo o Broly, eu não me lembro agora. Dizendo que esses trechos desses diferentes animes era do Yu-Gi-Oh! E depois uma suposta mãe ligando falando que o filho jogava as cartas e que depois disso ele se tornou violento e começou a ficar com notas ruins na escola. Ou seja, foi um baita circo. A gente não pode esquecer também do pastor Josué Iron, famoso por uma fita VHS que todo mundo tinha cagaço de assistir na época, que foi muito famoso por uma palestra cheia de teoria da conspiração. E nessa fita ele dizia ser um ex-funcionário da Disney, o que nunca foi provado por ele, e que de alguma forma acabou virando pastor em Minas Gerais. Ok, tá bom. Nessa palestra /culto, ele descia a lenha na Disney e suas supostas mensagens subliminares, que eu vou acabar deixando aí na tela. Mas o ponto alto foi quando ele resolveu falar de videogame, quando resolve mostrar sobre o jogo Doom, aí que a pérola começa. Para você, olha este Nintendo que trouxe dos Estados Unidos para você ver. É novinho, é um CD, está Satanás na capa. Sabe sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que diz aqui atrás? How is hell? Como é o inferno? Sabe o que está escrito aqui atrás? Sente-se e relaxa-te. Deixe as legiões te possuir. E você descobrirá os secretos daqueles que foram antes que você ao inferno e como chegar lá. Se chama Doom Number 2. Destruição número 2. O diabo não está brincando contigo! Imagina quando ele descobrir que você luta contra demônios. Mas não é só a mídia e religiosos que gostam de deturpar e distorcer a cultura geek. Em 20 de dezembro de 1999, o ministro da Justiça naquela época, José Carlos, ele assinou uma portaria onde proibia a circulação de jogos como Doom, Mortal Kombat, Postal e Duke Nukem, tendo toda a mídia física desses jogos apreendidas pela Polícia Federal, devido aos incidentes no Shopping Morumbi, onde 3 pessoas foram assassinadas por um rapaz que tinha problemas mentais. Eu vou deixar a fonte da notícia original aí na descrição. Isso foi o suficiente para criminalizar a cultura nerd na época, como se todo moleque que curtia jogos ia matar alguém. Pais desesperados tirando o videogame dos filhos e a molecada sendo proibida de jogar videogame. E falando em política, o mais recente foi o Lula, com a citação de que os games matam mais que a Segunda Guerra, e onde não existe jogos falando de amor e outras imbecilidades que ele falou lá. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. Independente da sua posição política, há de concordar que é só mais um dinossauro ocupando a cadeira e falando merda. Mais um dia típico no Brasil. E é engraçado isso porque detonam a cultura geek no geral, mas adoram aumentar o preço das coisas, né? Dos produtos que a gente se interessa. Então você otaku, cinéfilo, gamer, cosplayer, vai ser sempre um alvo, vai ter sempre um alvo nas suas costas. Apesar que hoje o estilo de vida vem em uma crescente, né? Hoje em dia
dia tá mais fácil se comparado com as décadas anteriores, mas qualquer incidente que role vão sempre culpar os geeks, como uma fuga para não encontrar os verdadeiros responsáveis. E é isso aí, gente. Esse foi o videozinho de hoje. Muito obrigado por assistir sem dormir. Deixa seu like, se inscreve, compartilha se você achou o conteúdo legal. Valeu e fui!